Bom, pessoal, eu vou ler aqui um texto, a notícia do UOL, sobre o presidente Jair Bolsonaro e a relação com a religião. Observa. A matéria diz o seguinte: Bolsonaro pede que parlamentares votem com religião e com independência. Agora veja só. Um dia depois de reclamar de mudanças que a Câmara fez num projeto sobre trânsito enviado ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os parlamentares devem, entre aspas, produzir a felicidade com religião, votando de forma independente. As afirmações foram feitas na noite de hoje em culto evangélico de ação de graças realizado no Salão Branco do Palácio do Planalto para uma plateia de políticos e religiosos. Primeira coisa, olha só, ele disse que os parlamentares devem votar independente com religião. Agora eu pergunto, como é que se vota independente atrelado a uma religião? Em que mundo você consegue votar independente atrelado a uma religião? Continuando, o texto diz o seguinte: queremos, e é o nosso dever, parlamentares, produzir a felicidade e construir. Nós conseguiremos com lealdade, com ética, com religião, respeitando o próximo, votando de forma independente, ouvindo a sua consciência e tendo o seu entendimento sobre a matéria. Nós revolucionaremos o Brasil, afirmou. Observa, mais uma vez eu digo, ele disse que tem que se votar com independência e com religião. São duas coisas que não combinam. E aqui eu chamo a atenção o seguinte, que à medida que você está preso ao ideal religioso que deveria servir para a sua vida particular, você, como representante máximo do Estado, você está atrelando os seus interesses, os seus valores individual à esfera do Estado e impondo isso à sociedade como um todo. Agora vamos ver também outra contradição do presidente Jair Bolsonaro quando ele fala em respeito. Agora eu pergunto a você, como é que se respeita o próximo, estimulando a violência, defendendo a tortura, sendo homofóbico, difundindo todo tipo de ódio e mentiras? Aí você veja que mundo esse representante máximo da nação, ele está, e também os que estão com eles. Que tipo de mundo é esse? É como se fosse um mundo paralelo. Havia cerca de 600 pastores no Salão Branco do Palácio do Planalto, segundo o pastor Fontinelli, que discursou no evento. Ele disse que o culto era um ato profético inédito na história da República. Um ato profético, pessoal. Olha só, você está misturando a política com a religião. Eu já mencionei para vocês a relação entre política e religião e o perigo que há entre política e religião, como já aconteceu principalmente na Idade Média. Quando você fala em tom profético, que faz parte de uma profecia, você está impondo um pensamento único, como diz assim, olha, o Jair Bolsonaro, ele é o representante de Deus na nação, como presidente da República. E aí, se é representante de Deus, então não há desculpa para nada, tem só que aceitar. Então, nós temos uma contradição enorme nesse evento que o Jair Bolsonaro participou, e os parlamentares, os religiosos, os pastores, e todos eles, inclusive a Damares, faz questão de mencionar que o Brasil está mudando, está melhorando. A Damares, ela é representante, ministra dos Direitos Humanos, né? E ela fala como se fosse um mundo paralelo, porque as ações dela em relação aos direitos humanos, por exemplo, o combate à tortura, a questão da Comissão da Verdade, foi por água abaixo. Negou tudo isso, colocou militares para realizar as ações, né, os trabalhos dessa comissão,
a comissão que seria para investigar os casos que teve bárbaros de torturas, de assassinatos, e que foram, na verdade, encobertos nesse momento. E aí todos eles falam como se esse momento que o Brasil está vivendo, está mudando, está melhorando. Temos uma contradição enorme, primeiro porque não há respeito, há, na verdade, uma perseguição ideológica, uma perseguição à esquerda, aos movimentos sociais. Estamos vendo passo a passo como é que está acontecendo o desmantelamento do Estado. Temos, por exemplo, o Ministério da Educação com um ministro que passa a ser, na verdade, um antiministro da Educação, que trabalha para o desmonte da educação pública, da universidade pública, e é isso que nós temos. Portanto, o que nós temos, na verdade, quando um representante máximo do país, ele vai com a religião em primeiro lugar e associa a ideia de independência, isso não deixa de ser uma grande falácia, uma grande farsa, porque não há como se ter independência quando você leva para a esfera do Estado, que deveria atuar da forma mais neutra possível, o pensamento religioso e, mais ainda, um único pensamento religioso, que é o pensamento cristão, negando, inclusive, toda a diversidade religiosa, que é muito importante. Se você fosse falar de um ato ecumênico, por exemplo, como acontecia em governos anteriores, aí você teria um respeito à diversidade e não estaria, inclusive, impondo a religião como máximo para a relação política. Tá? O texto recitado pelo presidente está no capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, que relata a história de Israel. O contexto mostra Davi em seus últimos dias de vida, pouco antes de passar o trono para o filho Salomão, que governou durante o que foi, segundo o Velho Testamento, o período mais próximo dos israelenses. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, fez uma oração na qual diz que chegou um novo tempo no Brasil. O pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, citou a Amazônia tão bem preservada por Deus e pelos brasileiros, e recentemente foi divulgado que a área desmatada na região aumentou 84% entre janeiro e novembro deste ano em relação ao mesmo período de 2018. A própria matéria da UOL contesta, desconstrói a farsa, né? Por exemplo, nós tivemos um aumento de quase 100% de desmatamento, de queimada. E de janeiro para cá, 84%. Aí a Damares e os outros representantes, os pastores, afirmam que a Amazônia está sendo preservada e estamos vivendo um novo tempo. Estamos vivendo um novo velho tempo de neofascismo, de ditadura neofascista. Na verdade, é o que nós vivemos nesse momento. É a perseguição àqueles que pensam diferente, a perseguição àqueles que lutam por um mundo melhor, na verdade. Não esqueça de inscrever-se no canal, dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades, de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos, ok? Também comente e dê opinião sobre os nossos vídeos no nosso canal. Até mais.